Segundo ponto, diferenças podem causar conflitos entre gerações. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, por favor, acompanhe o mouse. Tem lá, ó, as diferenças de gerações que eu estava falando nesse instante. Os baby boomers, que nasceram entre 46 e 64, essas pessoas estão aí, né? Pessoas que nasceram na década em 1964 estão aí, é uma geração pós-guerra. A geração X, que nasceu entre 60 e 80, é a minha geração, eu sou dessa geração X. A geração Y, que nasceu entre 80 e 2000, a Z, entre 90 e 2010, e agora essa geração a partir de 2010. E tem outras gerações que a partir de mais 10 anos aí, né? A partir de 2018, 2019, já é uma geração também completamente diferente. Cada um marcado com as suas características. Eu vou dar só a da minha geração e da geração anterior, tá bom? Então, os baby boomers são marcados por muita dificuldade. É um período pós-guerra, pós-crise de 29, é um período que foi de regime militar no Brasil e de ditaduras espalhadas aí pelo mundo, União Soviética lutando contra os Estados Unidos, a China, o Japão invadindo China, a divisão da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, a divisão do mundo em dois polos, né, o comunismo e o capitalismo. Então, olha, muita dificuldade, muita gente morrendo, muita gente passando fome. Então, essa geração tem de ser uma geração que menos reclama, uma geração que sabe passar por dificuldades. É uma característica dessa geração. E isso não deveria provocar competição, você não concorda? Né? Isso deveria causar cooperação. Você concorda ou não? Estou vendo aqui a Ábia dizendo: os familiares tentam barrar a nova educação cristã com argumentos negativos do seu passado. É verdade. A Eliane, e vai ter a geração pós-Covid-19. É verdade. Eu acho que todas as gerações serão influenciadas pelo Covid-19. Muita coisa vai mudar. Então, nós temos essa geração que passou por dificuldade. E temos a minha geração, que é uma geração que nasceu no regime militar e que viu toda essa migração para o regime democrático, entre aspas, né? Porque eu não acredito que o Brasil esteja vivendo um regime democrático desde da passagem do regime militar para agora. Eu não acredito nesse regime democrático da forma como falam que é. Tenho a minha posição, se um dia você quiser ouvir, quiser conversar comigo, estou à disposição. E a gente pode conversar, hein? Não é brigar, é conversar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as fortalezas, lembra? É contra os argumentos, é contra as posições que podem nos afastar de Deus. Todas essas têm que ser abandonadas. Então a minha geração foi marcada por uma geração que estava tendo um pouco de liberdade. Para você ter uma ideia, eu ia para a escola, estudava à noite, e eu tinha que ir com a carteira profissional no bolso. E com a carteirinha estudantil também. Se eu não provasse que eu estava estudando com a carteirinha estudantil e que eu estava estudando à noite porque trabalhava com a carteira profissional, os policiais me conduziam ou para a delegacia ou para minha casa e davam um sermão dos meus pais. Como eu era menor de idade, já comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, então eu mostrava a minha profissional e acabou, vamos que vamos. E aí os policiais até me conduziam em casa. Eu achava isso muito interessante, né? Hoje não tem mais isso. Hoje a geração é completamente diferente. É cada um por si e vamos que vamos. A de 80 para 2000 é o período da informatização, em que o país larga um pouco o caderno e começa a entrar no computador. E de 90 a 2010 aí é a geração dos smartphones, né? A geração dos smartphones que dá tanto trabalho para a gente. E essa geração agora, que é a geração alfa, essas daí já nasce, não é um cordão umbilical que liga, né? É um plug de USB, essa geração nova. É extraordinário essas diferenças que podem causar conflitos entre nós gerações. Você imagina, o meu sogro
que é da geração dos baby boomers, nascido antes de 64, viu a Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sofrido efeito da Primeira Guerra Mundial também, por causa dos seus pais, e nós sentados numa mesa para conversar com meu filho, a minha filha e os novos sobrinhos que estão chegando aí da geração de 2010. É uma mistura, é muita diferença numa mesa só. Se você, nesse feriado, convidou a família para conversar, certamente você teve essas diferenças aí na sua casa. Então vamos lá. Qual é o desafio aqui? O desafio é a cultura versus a Bíblia. Então nós temos a cultura de cada geração, de cada país, batendo contra a Bíblia. Então existem culturas, meus irmãos, que elas são totalmente contrárias à palavra de Deus e tem que ser abandonada. Vou dar um exemplo, uma cultura que sacrifica filhos. Um filho nasce gêmeo, tem que matar um. Ou um filho nasce com deficiência física ou uma deficiência mental. Vocês me permitem usar deficiência? Porque os termos mudam toda hora. Necessidades especiais, crianças especiais, olha, muda toda hora. Então, mas um termo médico que não muda é a deficiência. Deficiência mental, deficiência física, que vai provocar uma deficiência motora, uma deficiência no raciocínio. Então, esse termo é mais seguro porque não muda tanto, né? Então, uma criança nasceu com uma paralisia, nasceu com um retardo mental, é complicado, né? E aí vai e mata porque a criança era assim. Nós temos isso hoje acontecendo, inclusive no Brasil. Em Esparta, por exemplo, os filhos que nasciam com deficiência eram sacrificados, e as pessoas mais velhas também, né? Então, a Angelina está dizendo aí, que mudança drástica hoje andar com carteirinha da escola e carteirinha profissional. Então é brega e vergonhoso para a maioria da meninada hoje. É verdade. Ninguém anda mais com isso, nem com a RG anda mais. Só anda com o Vale Transporte, né? E o dinheiro e o dinheiro no bolso. É só isso que eles andam. Mas na geração para geração muda mesmo, né? E a gente tem que entender essas diferenças culturais, né? Então, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu estudo escrevendo. E muitas vezes eu estudo digitando. Eu digito o que eu estou estudando. Hoje, eu mais digito do que escrevo. Eu escrevo mais assim, uma espécie de mapa mental. Faço setas para digitar. Porque na digitação eu consigo mudar o texto e aproveitar. Na escrita, eu não consigo mais mudar o que eu escrevi ali. Eu tenho que riscar. Me dá muito mais trabalho. Então eu digito, leio, releio, e o texto já fica pronto ali, eu tenho mais facilidade de fixação. Então eu não tive tanto problema com a tecnologia. Aliás, me adaptei bem, graças a Deus. Então essas diferenças não podem nos fazer competir, tem que nos unir, né? Tem que nos fazer cooperar. E essas diferenças culturais, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vou fazer uma pergunta para as irmãs aí. As irmãs que estão... Bem-vindo aí, o Durval acabou de entrar. Vou fazer uma pergunta para as irmãs. Se as irmãs recebessem uma missão de Deus para evangelizar no Irã. Irã. Lá no Oriente Médio. Onde tem o uso da burca. Sabe a burca? Que só fica o olhinho aqui, ó, para fora, e ainda uma gradezinha. O resto é tudo coberto. As irmãs iam se vestir desse jeito ou iam ter um comportamento conforme tem aqui no Brasil? Vocês acham que a sua evangelização daria certo se vocês tivessem um comportamento que vocês têm aqui no Brasil, lá? Né?
A Juvelina está dizendo que essa TPS hoje é digital. Eu tenho, viu, Angelina? Essa TPS digital está aqui no meu celular. Eu tenho a CNH digital também, tenho a OAB digital. Hoje está muito mais fácil, né? O celular virou a nossa carteira. É verdade. Então, pensa nisso. A mulher com tanta liberdade, ó, a Damares está dizendo de jeito nenhum. A mulher brasileira com tanta liberdade que tem, chegar lá no Irã e usar burca, caminhar, quando caminhar, você não pode caminhar do lado do seu esposo, você tem que caminhar tipo 5 metros de distância, né, do marido, porque é desonroso para a mulher. A Maria está dizendo com certeza não. A Eliane, quando Deus manda, Ele dá sabedoria e estratégia, é verdade. A Daniela, sem problemas, verdade. Então, é cultura, né? Mas aquela roupa, vamos supor que você decida pôr a roupa. A Fátima, eu nem pensar, verdade. Agora o que a gente tem que pensar é que aquela roupa que representa uma cultura não pode desviar a sua mente do comportamento de Deus. Então, se aquela roupa, embora você esteja vestido com aquela roupa, isso não tem que ter poder de mudar a sua mente e deixar a sua mente cativa a Jesus. Se esse exemplo cabe para a burca, também cabe no relacionamento dos nossos filhos. Não é porque os nossos filhos têm uma cultura diferente que aquilo tem que manipular a mente deles para os afastar de Cristo. Então, o modo de se vestir, o modo de falar, né, é bem diferente hoje. Tinha uma gíria, né? Eu quero falar de uma gíria que eu me assustei quando eu vi, né? A Daniela está falando, o exterior não pode dominar o interior, é verdade. A Aline está dizendo, claro que não, temos de nos adaptar à cultura. Edna respondendo local, Edna, tá. Aí a Ilza está dizendo, se Deus chama, Ele vai adaptar também a cultura de lá. Concordo. Eu queria então falar, se atente ao horário, tá? Já vou terminar, viu, irmãos? Então eu vou terminar esse texto aqui dizendo o seguinte, se nós temos diferenças culturais, eu vou dar essa diferença para vocês. Na gíria, no meu tempo, quando eu era jovem, na idade de jovem, tinha uma gíria chamada zica. Falava assim, mó zica, hein, meu? Mó zica quer dizer que deu errado, mó problema. Pô, essa pessoa é zica, essa pessoa é problemática. Hoje eu vi, hoje não, há uns 5 anos atrás eu vi os adolescentes falando zica. Eu falei, mas por que é zica? Não, zica é legal, zica é show. Eu falei, mas no meu tempo zica não era legal. Para você ver como as coisas mudaram em 20 anos. 20 anos, uma palavra que tinha um sentido, hoje tem um sentido completamente diferente. Agora, essas coisas não podem nos impedir ou nos afastar da vontade de Deus. Sempre a Bíblia é a nossa referência, porque a Daniela diz, zica era uma coisa ruim, hoje é coisa boa. Dá para entender isso, Daniela? Isso muda mesmo. Agora, o que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais passará. Nós temos que estar atento a isso. Então, vamos para o último ponto. Então, o surgimento da intolerância, como ir autoritarismo de um lado, pode provocar conflitos, influências familiares. E o surgimento de mágoa, culpa e ira do outro lado. Ou ira e autoritarismo, ou mágoa e culpa do outro lado. Ok? Então, é preciso avaliar quais os motivos do comportamento manifesto e tratar à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus jamais vai mudar. Finalizando, então, nós temos as diferenças podem causar o individualismo. E aí eu trouxe essas imagens aí, ó. Dá uma olhadinha nessas imagens, por favor. Ó, você tem um grupo aqui de mãos laranjas, no tom variável de amarelo, né? E uma mão, tudo dizendo não,
e uma mão dizendo sim. E você tem aqui um rapazinho, né, com a coroa na cabeça, o reizinho, identificando que aquela ideia do menino que manda em tudo, que os pais são sujeitos a ele, né? Desculpe. E você tem uma última imagem aqui de pessoas olhando os seus próprios reflexos no espelho. Elas estão juntas, estão num coletivo, mas olhando para si mesmas. É o que a gente fala de ensimesmado, né? Então, olhando essas imagens aí, vamos fazer uma perguntinha. Pensa numa perguntinha aqui. Individualismo e individualidade, existe diferença? Responde aí, por favor. Jovelina está agradecendo pela aula. Obrigado, irmã. A Angelina está falando. A Jovelina, né, agradeceu a aula. Jovelina está com saudade. A Ana está dizendo, aqui é o Raul. Na área da tradução, estudamos a evolução da língua e não tem como impedir que os significados mudem com o passar do tempo. Concordo, Raul. Embora o seu rosto esteja bem feminino, hein, Raul? Tá? Eu acho que nós falamos das diferenças aqui. Tem uma... É brincadeira aí, Raul. A Rosana, bom dia, Deus abençoe a todos. Entrei agora, seja bem-vinda, ok? Arlete entrou e saiu. Kátia, beleza. Respondam aí, irmãos. Individualismo é diferente de individualidade? Responda para mim. O que você acha? Tem diferença ou não? Hã? Sim ou não? Só uma manifestação basta para eu passar. Vamos lá? A Maria disse, creio que sim. Então vamos lá. Olha essa tirinha aqui, ó. Que interessante. Olha que interessante essa tirinha, ó. Sobre individualismo e individualidade. A Tânia está dizendo que sim, a Damara diz tem muita diferença entre as duas palavras, sim, concordo. Dá uma olhada nessa tirinha aí, me acompanha, ó, da esquerda para a direita. Ó. Chega uma menininha para a mãe e fala assim, mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Bom, os pais hoje não passam por isso, né? Nenhum filho quer fazer mecha verde, lilás, abóbora, azul, quer pintar o cabelo de várias cores. Ninguém, né? Aí a mãe pergunta assim, mas para que você quer fazer essa mecha verde? Aí a menina, é para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Ó, que legal. Não é assim que os filhos falam? Eu quero expressar a minha individualidade porque tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Então, meus irmãos, individualidade... segundo aí, eu tirei uma definição do Augusto Cury. Individualidade está ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. É, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Bom, isso não ficou muito claro para mim, então eu fiz uma tradução disso daí e acabei elaborando uma definição de individualidade que eu achei melhor, né? Me desculpe aí. O autor, é lógico que eu recortei ele explicando, vai explicar muito melhor isso, mas como eu tinha que fazer uma citação, eu citei ele e vou fazer aqui uma explicação disso daí, tá bom? A Silene está falando aí que desenvolvemos mais o individualismo do que a individualidade. Verdade, Silene. Individualidade, então, refere-se ao comportamento de cada um, do indivíduo. É a sua personalidade formada pelos valores oriundos da sua relação com família, experiência social, desde a gestação até o seu final da vida. Irmãos, presta atenção. Eu, Wesley, serei sempre o Wesley até morrer. O modo de eu falar, o modo de eu me comportar, sempre vai ser a mesma coisa. E aí as pessoas falam, mas e o Espírito Santo não pode mudar? Pode, e ele muda para melhor. Só que eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo essa pessoa que eu sou, só que melhorada pelo Espírito Santo. Então vamos supor que eu tenho uma habilidade extraordinária de comunicação. Mas às vezes eu comunico que pode ofender pessoas. Às vezes eu posso comunicar com você
e você se ofender com a minha comunicação. Isso, o Espírito vai adaptar para que isso não aconteça mais, para que eu fale e não te ofenda. Mas eu vou continuar sendo uma pessoa boa comunicadora. Deu para entender? Você que tem habilidade com artesanato, você que tem habilidade com crianças, na minha opinião, você sempre terá essa habilidade. Você sempre se manifestará dessa forma. Uma pessoa simpática, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais retraída, elas sempre serão assim. O Espírito Santo vai fazer as mais retraídas se soltarem mais, as mais extrovertidas terem um comportamento que não ofenda ninguém, as mais comunicativas comunicarem com clareza. O Espírito Santo vai nos moldando, mas nós sempre teremos essa característica. É isso que a individualidade é. E nos nossos filhos e conosco é a mesma coisa. Se você der uma olhada, eu tenho 2 filhos, um é diferente do outro totalmente, e receberam a mesma educação, os mesmos pais. Mas um tem um comportamento X e a outra tem um comportamento Z, porque eles são individuais. Até os gêmeos, os irmãos gêmeos têm comportamentos diferentes. Você percebe isso nitidamente, porque a individualidade de cada um é algo criado por Deus. E Deus usa a nossa individualidade na obra dele. Isso é maravilhoso. Agora, individualismo não. Individualismo, toda essa expressão ismo, quando termina com ismo, é uma doença. Então, o individualismo é característica doentia da personalidade. Ela é ancorada na incapacidade de aprender com os outros, ou seja, a pessoa individualista não tem capacidade de aprender com outros. Ela não tem solidariedade. Ela não tem desejo de atender o desejo do outro, mas só o seu. O individualismo é em si mesmado, é eu e por eu mesmo. Então, a Maria está perguntando aqui, a individualidade tem a ver com características pessoal? Sim, tem a ver com características pessoais, Maria. Então, se você, Maria, é uma pessoa habilidosa com as mãos e pouco habilidosa com as palavras, isso é uma característica sua. E Deus vai te usar dentro dessa habilidade. Agora, se você é uma pessoa mais habilidosa com relacionamentos, você onde chega, muda o ambiente, as pessoas conversam, você conversa com todo mundo, Deus vai usar essa individualidade sua. Eu tenho pouco essa habilidade, por isso que eu me amparo na minha esposa e em outras pessoas que têm essa habilidade de relacionamento e eu vou na carona. Deu para entender como que eu faço? Quando eu tenho carência numa área, porque cada um tem a sua individualidade, eu pego carona na habilidade dos meus irmãos. Então, se eu sou um bom comunicador e tenho um pouco de dificuldade em relacionamento, eu vou me juntar a uma pessoa de relacionamento. Se eu sou uma pessoa tímida e tenho pouca habilidade em conversar, eu vou me juntar a uma pessoa que tem habilidade em falar para eu aprender essa postura para eu aplicar. Mas não quer dizer que eu vou ser 100% habilidoso naquilo, porque a minha característica principal é ser mais reservado. Então eu sempre terei esse comportamento de ser reservado. Mas o Espírito pode moldar para a gente sair desse comportamento e se tornar mais sociável e se tornar uma pessoa melhor. Essa é a ideia que o Espírito Santo vai trabalhar em nós, para que nós não deixemos que a nossa individualidade impeça da palavra de Deus fazer efeito no nosso coração e no coração das pessoas. Beleza? Então, se a individualidade remete para uma identidade própria, para aquilo que são os gostos, os hábitos individuais, o individualismo pode ser considerado como a individualidade negativa, ou seja, uma forma de ser e estar nas relações de forma egocêntrica. A pessoa individualista, num relacionamento, ela se torna egocêntrica porque ela não respeita a individualidade do outro. Ou seja, a individualidade do outro tem que se sujeitar dela. Já viu pessoas assim, onde chega quer ser o centro da atenção? Individualismo.
Então, pensando nisso, meus irmãos, vamos encerrar então a aula com uma pequena recapitulação e aí nós vamos para a conclusão. Então, siga o mouse, por favor. Inimigos da família, começamos com esses slides, influências internas, e aí nós apresentamos as diferenças entre as várias formas de pensar. As diferenças podem conduzir à cooperação ou à competição. Na competição, as influências são familiares e pessoais. Nas diferenças ainda, elas podem causar conflitos entre gerações. Aí tem as gerações nascidas em várias épocas. E aí nós temos o conflito entre a cultura e a Bíblia. Quando houver o conflito da cultura e da Bíblia, nós temos que ficar com a Bíblia, ok? Finalizando aqui, diferenças podem causar individualismo. Então, a individualidade não é individualismo. Individualidade é o seu comportamento como ser, e o individualismo é o seu comportamento imposto aos outros. Perfeito? E vamos à conclusão, então. Conclusão da aula. A luta do cristão é para sujeitar a mente ao senhorio de Cristo. Se entendermos que existem diferenças na maneira de pensar entre homens e mulheres, e que isso existe para nos separarmos, mas não para nos separarmos, mas para nos unirmos, nós vamos entender o propósito de Deus para uma equipe. A ideia é que nós somos pessoas e temos a nossa individualidade, mas isso não nos pode separar, mas nos unir. Existem pensamentos e conceitos que servem como fortalezas, prisões, sem muros, que são doutrinas que nos afastam do propósito de Deus. Temos que tomar cuidado. E vamos ser uma família, então? Vamos ser uma família que não compete, mas que coopera? Vamos ser uma família que trabalha como uma equipe e que nós somos cada um de um jeito, cada um com um pensamento, com gosto diferente, com comportamento diferente, mas que nós conseguimos nos juntar e formar uma equipe que dá glórias a Deus? Então, meus irmãos, vamos destruir as fortalezas vindas dos nossos pais, dos nossos avós, que podem passar para os nossos filhos e netos. Destrua as fortalezas, mas só aquelas que nos afastam de Deus. As coisas boas vindo dos nossos pais ou dos nossos avós sejam bem-vindas, mas aquelas que vêm para dominar, que vêm para nos atrapalhar, para nos afastar de Deus, se afaste disso. Conserve a sua mente em Cristo e use a diferença do homem. Você tem habilidade, você tem bastante habilidade motora e conhecimento espacial. Você, mulher, tem habilidade em relacionamento, em memória. Junte esses dois fatores, esses dois pontos positivos e trabalhe para o bem da sua família. Deus abençoe. Você tem uma semana extraordinária. Eu acho que tem uma pergunta aqui, né? De quem? Raul. O Raul fez uma... Mas o Raul está disfarçado da esposa dele. Tem que achar a esposa dele. Cadê? Fala para mim aí, Bia. Qual é a pergunta do Raul? Esta semana estudamos aqui em casa que pessoas de personalidade mais calma não são cheias do Espírito do que as esquentadas. Se for assim, Paulo seria o quê? Raul, deixa eu ler sua pergunta aqui, Raul. Esta semana estudamos aqui em casa que pessoas de personalidade mais calma não são mais cheias do Espírito do que... Deixa eu ver aqui... do que as esquentadas. Se fosse assim, Paulo seria o quê? É uma boa pergunta, viu? Raul, o fato, eu acho que houve aí uma pequena mistura de argumentos, tá ok? Então, uma coisa é a pessoa ser esquentada ou calma. Isso é temperamento. Isso é vontade. Se é vontade, é alma. Entendeu? Vontade é a sua alma. Então, a alma é algo do homem. Então, quando você fala de pessoas que são sensíveis, pessoas que são amáveis, pessoas que são calmas, são estressadas, tudo isso está na área da vontade. Quando você fala de vontade, você está falando de alma. Agora, outra coisa é ser cheio do Espírito. Aí você está falando de espiritualidade.
Você não está falando mais de alma, você está falando de espiritualidade. É algo que vem de fora, nesse caso, do Espírito Santo. Então, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em determinados momentos, você tem um comportamento ou muito calmo ou muito bravo. Mas isso não impede de você ser cheio do Espírito Santo. Agora, quando você tiver um comportamento muito bravo, o Espírito Santo que você está cheio vai puxar sua orelha e vai fazer você pedir perdão e vai te controlar nas próximas ações. Por isso que o texto de Efésios que nós lemos no início, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: a metáfora é: o vinho me leva para contenda, me leva para confusão. Se eu me encher do Espírito, jamais eu serei levado para contenda e para confusão, porque eu não vou beber vinho. Porque eu não vou ser controlado pela minha natureza, eu vou ser controlado pela natureza de Cristo. Então, há uma tendência de que as pessoas cheias do Espírito, elas têm um comportamento controlado por Deus. Se elas forem mais bravas, Deus vai controlar. Se elas forem mais calmas, Deus vai controlar também. Em tudo Deus vai controlar a nossa vida. Mas isso não depende, uma coisa não depende da outra. Mas se você for cheio do Espírito, a sua tendência é ter um comportamento de acordo com o Espírito. Quanto a Paulo, Paulo foi um homem no início da carreira dele muito bravo. Bravo demais, né? Mandou matar muitos cristãos. Inclusive Estevão foi morto a mando dele. Ele segurou a roupa dos homens para ir lá matar Estevão. Então, no início da carreira dele, ele era muito bravo. Brigou com Barnabé, olha. Mas no final da vida dele, você já vê um Paulo mais manso. Você já vê um Paulo mais pacífico. Tanto que pediu para Barnabé trazer o pivô da discussão deles. Então, à medida que Paulo foi vivendo uma vida com Cristo, o Espírito foi trabalhando esse ponto na vida dele, né? E foi moldando o coração dele. Da mesma forma Pedro, né? Pedro também era bravento, o homem era um zelote, né? Brigou barbaridade, mas o Espírito foi trabalhando o coração dele. E quando você lê a primeira e a segunda carta de Pedro, você já vê um Pedro mais manso, um Pedro mais calmo, né? É isso. Nós vamos encerrar. Minha esposa já disse que já passou muito tempo, então eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Oremos. Pai, eu quero te agradecer pela participação dos alunos, pela atenção deles, pela vontade que eles têm de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra. Eu sou grato por isso. Sou grato também porque a Tua Palavra nos discerne e nos faz entender qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Eu te louvo por isso, Senhor. Nos dê uma boa semana na Tua presença e que nós possamos em breve nos vermos fisicamente. Que essa passagem, Senhor, que esse tempo que nós temos de esperar, passar esse período de quarentena, que o Senhor nos faça enxergar a Tua graça e a Tua glória em nosso meio. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tchau, foi um prazer. Minha esposa tá mandando um tchau aqui. Tchau para vocês. Bom domingo, boa macarronada, boa soneca, bons filmes, bom trabalho, boa viagem para quem vai viajar. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus.